Bom, muito boa noite, vascaínas e vascaínos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar com vocês a terceira apresentação do programa Somamos, no qual nós estamos mostrando para todos o nosso planejamento estratégico a ser iniciado no Clube de Regatas Vasco da Gama em 2021, se essa for a vontade da maior parte dos sócios vascaínos. Com muita alegria aqui recebo vários sócios e sócias do Clube de Regatas Vasco da Gama, grandes vascaínos, importantes pessoas que estão aqui hoje abrilhantando essa apresentação do terceiro programa. No primeiro programa, nós tratamos de definir o que é o Somamos, explicar essa simbologia que nós escolhemos para o Somamos e iniciamos, como estamos vendo aqui, o nosso grande Wagner, dos maiores administradores do nosso país, né? A gente iniciou a análise da matriz SWOT, onde na primeira apresentação, que foi bastante motivadora, nós relembramos as nossas grandes forças. Depois, nós passamos a estudar, e aí nos dá um sentimento de tristeza, as nossas fraquezas. Dentre as nossas fraquezas, fizemos um estudo aprofundado de análise financeira e passamos a estudar a análise ambiental. Inicialmente, a análise ambiental interna, que praticamente se define pelas grandes crises que o Vasco atravessa há muitos anos, entre elas a crise financeira, a crise técnica e a crise política, e a análise ambiental externa, onde nós concentramos as nossas ameaças da matriz SWOT. Entre as ameaças que começamos a analisar na semana anterior, na apresentação anterior, na segunda apresentação, nós vimos as capacidades dos concorrentes, através de uma análise de concorrência e de uma análise de mercado. E vimos um estudo dos confrontos diretos que o Vasco tem com relação a 15 outros clubes brasileiros nos últimos 10 anos e percebemos, estatisticamente, que só superamos, ou seja, só vencemos mais do que perdemos em confrontos diretos para 3 clubes brasileiros, dos grandes clubes brasileiros: Fluminense, Ceará e Goiás. Dos outros 12 clubes grandes do futebol brasileiro, ou nós empatamos, como Botafogo e Atlético Mineiro, ou nós somos superados por todos os outros. Somos superados pelo Flamengo, somos superados por todos os clubes de São Paulo, somos superados pelo Cruzeiro, pelos 2 grandes clubes do Sul, Grêmio e Internacional, somos superados pelo Atlético Paranaense e empatamos com o Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia. E perdemos, e só superamos, só ganhamos mais Fluminense, Ceará e Goiás. Isso nos coloca como a 12ª força do futebol brasileiro nos últimos anos. Quando equiparamos isso com a análise financeira, vemos que não por coincidência somos o 12º clube em receitas e com isso vemos também que a nossa posição média no Campeonato Brasileiro nos últimos 20 anos, também sem nenhuma coincidência, também é 12º lugar. Ou seja, se analisarmos as nossas posições no Campeonato Brasileiro nos últimos 19 anos e fizermos uma média aritmética entre todos os posicionamentos que nós tivemos ao longo desses anos, no final do campeonato, e dividirmos pelos números de anos, encontramos que somos nossa posição média no Campeonato Brasileiro é 12º lugar. Por coincidência, que não é bem uma coincidência na verdade, porque é pura estatística e matemática aplicada, somos o 12º clube em receitas e quando comparamos com 15 outros clubes os nossos confrontos, derrotamos apenas 3, o que nos faz 15 menos 3 ficar exatamente em 12º lugar. É nesse ponto que estamos e é nesse ponto que nós vamos iniciar a nossa terceira apresentação, voltando ao estudo das nossas grandes ameaças. Muito bem,
Nós mostramos na semana passada que nós temos 3, 5, 7, e eu gosto muito do número 7 e do número 12. E eu procuro trabalhar muito com 7, né? Minhas petições, por exemplo, elas sempre normalmente têm 7 capítulos ou 12 capítulos. São números de sorte para mim. O Somamos, ele estuda 7 ameaças, ele tem 7 valores e tem 7 objetivos, por exemplo. Muito bem. Entre as ameaças, vimos as capacidades dos concorrentes, que nós falamos na semana passada, a falta de credibilidade do Vasco no mercado, decorrente de todas essas crises que nós vivemos, a falta de credibilidade do Brasil no mundo, é uma outra grande ameaça, principalmente quando você fala de fazer essa virada de chave através da atração de investimentos internacionais, esse é sempre um dilema, o problema do Brasil ainda ser visto com muita desconfiança em termos de organização e integridade, o declínio técnico e tático do futebol brasileiro, a economia do país com o impacto da Covid-19, a legislação brasileira, que não é estável e que também não oferece uma segurança jurídica em termos de investimentos internacionais no futebol, e para mim, a grande ameaça que nós temos, que é a manutenção do mesmo modelo de negócio no Vasco. Eu hoje aqui nessa apresentação, escolhi falar sobre mais 2 dessas ameaças. Falamos bastante das capacidades dos concorrentes e aqui hoje nós vamos terminar esse estudo das ameaças para que a gente finalmente dê a virada de chave nessas apresentações e a gente efetivamente passe a apresentar as propostas do Somamos, que são as oportunidades que nós vislumbramos para que a gente encerre essa análise SWOT, entregando aos vascaínos um traçado, um caminho, uma jornada de modificação, de transformação do nosso amado clube. Então, hoje, eu escolhi falar aqui sobre a questão da falta de credibilidade do Brasil no mundo e também sobre o risco, a grande ameaça que é nós mantermos esse mesmo modelo de negócio que nós temos no Vasco. Bom, quando nós analisamos esse gráfico da transparência internacional, nós vemos a evolução do Brasil no mundo com relação ao Índice de Percepção de Corrupção, o IPC, ou seja, como o Brasil é percebido em termos de corrupção no mundo. Quando você tem essa análise, ela funciona da seguinte maneira, é como se fosse uma prova de 0 a 100. 0 é o mais corrupto possível e 100 é o mais íntegro possível. Então, essa é uma nota que é dada de 0 a 100. O Brasil ele está no seu pior momento desde que esse índice passou a ser apresentado pela Transparência Internacional. O Brasil chegou a 35 pontos. 35 pontos é como se você tivesse uma nota 3,5 numa prova de 10. Então, essa é a percepção do Brasil no mundo. Isso coloca o Brasil como 106º classificado entre os países do mundo. Ou seja, o Brasil é o 106º, ou seja, existem 105 países mais íntegros do que o Brasil. Veja, quando nós falamos de Brasil, estamos falando de um dos grandes países do mundo, uma das maiores economias do mundo, né, um país continental, né, com um povo maravilhoso, com criatividade, né, com uma série de matérias-primas que servem de fomento para o mundo, com água, com comida, ou seja, com grandes indicadores, né, o Brasil com grandes indicadores econômicos. Nós somos, em termos de percepção de corrupção, em termos de integridade, apenas o 106º país do mundo. Isso é muito triste e isso mostra que temos muito que melhorar, não é só no Vasco, não. É em todo o nosso país, para que a gente possa efetivamente ser visto de uma maneira melhor para atrair investimentos internacionais. E isso, evidentemente, vai desaguar no futebol também, como um fator externo que nos ameaça. Qualquer tipo de jornada que pretenda trazer novos parceiros, novos investidores, e por isso é muito importante nós credibilizarmos a instituição. E a maneira que nós estamos credibilizando a instituição é mostrando ao mercado que o Somamos pretende estabelecer um programa de integridade muito rígido no clube, o chamado programa de compliance. Um programa onde nós tenhamos um código de posturas
que funciona como se for um código de ética que será estabelecido para todos os funcionários, todos os dirigentes, inclusive para o presidente. Pretendemos trazer um executivo de compliance dos Estados Unidos para que ele possa exercer essa função de oficial de compliance ou alguém que seja oriundo do Ministério Público Federal ou estadual, para que possa exercer essa função no Vasco com independência, com autonomia, para que possa receber as denúncias, né, para que haja um canal de denúncias, inclusive, para que a gente mantenha essa integridade que é extremamente essencial e estratégico para que nós possamos mostrar ao mercado de que maneira estamos nos credibilizando. Também faz parte desse processo de credibilização a instalação de uma gestão profissional no Vasco, que é extremamente estratégico também para que nós possamos mostrar que nós não vamos ser administrados mais de uma maneira única, exclusivamente voluntária e amadora. É claro que existe um voluntarismo que não será possível de se expurgar do clube, até porque tem muitos benefícios no voluntarismo em termos de se manter as tradições, se manter as emoções, se manter as histórias do Clube de Regatas Vasco da Gama, para que a gente não tenha um clube administrado de uma maneira exagerada do ponto de vista do racionalismo executivo. Mas essa hibridez, né, esse hibridismo ele é importante para que a gente possa efetivamente ter uma governança de qualidade. E, em terceiro lugar, quem serão esses executivos? Então, estamos trazendo executivos íntegros, capazes de chamar a atenção do mercado, capazes de chamar a atenção das grandes corporações, por isso estamos trazendo executivos do exterior, executivos de grandes empresas brasileiras, para que a gente possa ter um corpo administrativo capaz de realmente dar ao mercado essa sinalização de que a gente está interessado em ter uma instituição íntegra. Nós já apresentamos na quinta-feira passada, no nosso programa das grandes surpresas, que é a Quinta Especial, a vinda do João Rodrigues, que foi Sales Manager das Casas Benfica para a implantação do projeto Casas Vasco. João Rodrigues é um português, é filho de uma pessoa de mesmo nome, que foi presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que foi integrante dos quadros da FIFA, foi diretor do Benfica, conhece toda a história de sucesso e restauração do Benfica e trará toda essa expertise de marketing comercial para nos ajudar não só na implantação das Casas Vasco, mas também nessa reconexão com Portugal, que é extremamente estratégica e importante, e também para que a gente possa ter essa fluidez no sentido de termos uma equipe que credibiliza. Outros grandes executivos europeus serão anunciados em breve e teremos também grandes executivos nacionais, alguns que já foram apresentados, trabalhando conosco. E se trata de um corpo executivo, um corpo de governança, que não será parte de um comitê consultivo, fazendo coach para o presidente. Será efetivamente gente que virá trabalhar no dia a dia do Vasco. O João, por exemplo, não vai ficar em Portugal dando aconselhamento de longe. Ele já foi acertado uma remuneração para ele, já foi acertado condições de trabalho e ele está vindo para o Brasil, está se mudando com a sua família para o Brasil para integrar a nossa equipe executiva. Como os outros executivos que virão também trabalharão no dia a dia do Vasco. Não se trata aqui de um comitê consultivo, mas de efetivamente formar um grande quadro de executivos que, com a proposta de gestão profissional e com a proposta de se fazer um programa de rígido no clube, certamente, também auxiliado, estou vendo aqui o Marcelo Borges, que é um grande profissional de TI, que vai também nos auxiliar na integração do clube, que é extremamente importante também, inclusive para garantir essa transparência e passarmos a ter um portal de transparência que orgulhe todos os vascaínos. Até porque a missão do Somamos, como veremos, quando falarmos da identidade organizacional que nós queremos dar ao clube, a missão é inspirar as pessoas através do esporte. Essa é a grande missão do Somamos. Então, se essa é uma missão, inspirar as pessoas, a gente tem que dar exemplo de integridade. Então, continuando aqui a análise
da situação do Brasil no mundo, vejam que coisa curiosa. Quando comparamos o Brasil com outros países da América do Sul, vemos, por exemplo, países vizinhos nossos, com uma situação de percepção de corrupção muito melhor do que a nossa. Vejam, por exemplo, o exemplo do Uruguai. Vejam, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai é 21º colocado, com 71 pontos. É uma alta pontuação. Vemos o Chile com 67 pontos, melhor que o Brasil. Vemos a Argentina com uma percepção de corrupção melhor que o Brasil. Peru, Equador com uma percepção de corrupção melhor que o Brasil. Então vemos que realmente temos muito a trabalhar nesse setor da integridade. Muito se diz que a África é um continente com muita corrupção. Se o Brasil estivesse na África, olha quantos países africanos têm uma percepção de corrupção melhor do que a do Brasil. Diversos países africanos têm uma percepção de corrupção melhor do que a do Brasil. Alguns com uma percepção de corrupção muito melhor do que a do Brasil. Lembrando que o Brasil está lá com 35 pontos na 106ª colocação. Então vejam que trabalho árduo e importante é quando a gente fala de integridade, quando a gente fala de gestão profissional, quando a gente fala de equipe executiva que seja vista com bons olhos no mercado, como é estratégico isso e de como não adianta a gente não ter esses indicadores para que a gente possa efetivamente trazer solução financeira para o Vasco. E o Somamos se preocupou, antes de mais nada, em derrotar essa ameaça que é a corrupção, que é a percepção de corrupção no nosso país. Veja que aqui não é uma análise do Vasco. O Vasco está inserido nesse contexto. Aqui essa é uma análise do nosso país, como o nosso país é visto. Porque para o inglês, para o americano, né, para o árabe, né, o possível investidor, ele vai olhar, antes de mais nada, que ele está tentando, sendo proposto a ele fazer um investimento nesse país aqui que tem uma percepção alta de corrupção. Então, gente, o Somamos, nós chegamos agora na parte do Somamos, onde nós, como pesquisador científico que fui, né, através dos meus estudos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós chegamos à parte do nosso projeto no qual nós entendemos que é importante resolver uma questão central, uma questão problema. E aqui a gente começa o ponto de virada da nossa apresentação, porque começamos a preparar o terreno para o estudo das oportunidades e daquilo que o Somamos proporá em termos de efetiva disrupção, revolução na forma de gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, qual é a questão, problema que nós temos a enfrentar? Como tornar o Vasco competitivo novamente, tornando possível enfrentar os desafios que se impõem, como os acima analisados, e produzir receitas e gerar riqueza suficientemente para alavancar investimentos e estabelecer novas receitas que nos tornem capazes de superar os nossos adversários. Essa é a questão central que o Somamos procura solucionar. Essa é a questão central no qual vem, a partir daí, as propostas que o Somamos faz em termos de como equacionar essa questão-problema. Porém, antes ainda de fazermos esse estudo da virada de chave, ou seja, de nós começarmos a analisar as oportunidades que nós temos e como desdobramos esse projeto em termos de ele efetivamente apresentar soluções para o clube, nós ainda gostaríamos de conversar com todos sobre uma outra ameaça que eu entendo que é extremamente importante de ser aqui debatida, que é acaso a gente não implemente o que o Somamos propõe, que seria, na minha avaliação, nós mantermos, de alguma maneira, o modelo de negócio que o Vasco está praticando. Ou seja, na nossa avaliação, o problema do Vasco hoje não é quem é o presidente. O problema do Vasco é que ele está num modelo de negócio obsoleto. E o Vasco precisa de inovação
de gestão, inovação, não só de um choque de gestão do ponto de vista da integridade, mas também de um choque de gestão do ponto de vista da inovação de como essa gestão será feita. Isso é extremamente estratégico e essencial para que haja essa mudança. E se nós não fizermos isso, o que eu vejo como uma grande ameaça, e talvez uma ameaça tão séria quanto as outras, é nós simplesmente não entendermos que essa virada de chave é estratégica, é importante e essencial e mantermos, de alguma forma, esse mesmo modelo de negócio. Na nossa avaliação, precisamos mudar o modelo de negócio. E manter o modelo de negócio é uma ameaça. Bom, então, para isso, vamos ver primeiro, antes da gente dizer qual é o Vasco que o Somamos propõe, qual é o Vasco que os outros querem. O Vasco que está sendo construído na gestão atual e, de certa forma, até porque uma das chapas que aí se apresenta, em parte, é uma dissidência da própria gestão e também, de certa forma, o que essa chapa propõe como solução para o Vasco. O Vasco que querem, como a gente está colocando assim, que na minha avaliação é uma ameaça, que a gente manter esse mesmo modelo de negócio, é um Vasco que em 3 anos estaria com uma receita de 400 milhões de reais. Depois que nós criticamos que 400 ainda seria pouco, vem um discurso que, na verdade, não seria mais 400, mas 500 milhões. Tudo bem, não desfaz o raciocínio que aqui faremos. Vamos trabalhar com um dado de 400 milhões, porque esse foi apresentado aí, inclusive, possibilidade de fontes desse dado. Se nós chegarmos à receita de 400 milhões de reais, nós teremos o Vasco em 2023, nós teríamos o Vasco dentro dessa proposta em 2023 como o 6º clube em arrecadação no Brasil. E nós já vimos que está matematicamente, intrinsecamente comprovado a relação entre o nosso posicionamento no Campeonato Brasileiro, quantos clubes nós conseguimos superar em número de vitórias no confronto direto, em vez de derrotas, e a nossa capacidade de arrecadar. Né? Acho que isso está bem sedimentado aí nos programas anteriores. Então, aqui nessa proposta, nós teríamos um cenário onde o Vasco chegaria com esta receita, comparando com as receitas dos clubes outros em 2019, seria o 6º colocado em receitas, o 6º lugar. Né? E se a estatística continuar funcionando, nós poderíamos passar a nos considerar como uma potencial 6ª força do Campeonato Brasileiro. Se formos a 500 milhões, como estão propondo, iríamos melhor. Já ouvimos até o presidente atual dizer isso numa entrevista, que em alguns anos o Vasco seria uma das 3 forças. Com 500 milhões, iria a 3º lugar. É só ver aí a tabela de receitas que nós vemos que se nós tivéssemos a receita de 500 milhões, nós estaríamos superados apenas pelo rival e pelo Palmeiras. Com relação a esse Vasco que querem, a essas propostas que são feitas, nós temos 2 desafios. O primeiro desafio é que essa proposta de aumento de receita, que é feita diante do modelo de negócio existente, ela busca trabalhar a ideia de um FDIC, ou seja, um fundo de direitos creditórios, que teria que ser, de alguma maneira, securitizado por alguns desses possíveis recebíveis que o Vasco apresenta. Que esse é o modelo de negócio que normalmente é praticado. Né? Então, seria ou a venda de atletas, ou a premiação, ou direitos de transmissão, ou alguma combinação desses itens de eventuais receitas, possíveis receitas do Vasco. Muito bem, quando vamos para a venda de atleta e premiação, inicialmente venda de atleta é um dado extremamente subjetivo, do qual quem tem controle é o mercado, e não o clube. É claro que o clube pode investir na base, é claro que o clube pode vir a ter resultados melhores nas suas vendas. Né? Teremos aí um estudo à frente no Somamos que mostra a diferença entre quanto vendemos e quantos os nossos jogadores são vendidos depois de sair do Vasco. E é impressionante. Só a venda do Felipe Coutinho, por exemplo, se tivesse sido vendido da maneira como foi vendido depois que saiu do Vasco, e não pelo Vasco, o resultado, a diferença entre o que ele foi vendido e o que o Vasco vendeu é uma receita maior,
do que a venda de todos os nossos atletas nos últimos 40 anos. 40 anos. Então, é claro que se não tivermos a solução financeira ser lastreada, securitizada na venda de atletas, é algo que não fecha. Porque quem tem controle desse dado é o mercado, e se você está usando isso para se levantar financeiramente, como é que você garante que essa venda não vai ser feita deprimida novamente? Não vai ser feita numa situação de necessidade novamente, até para poder pagar os tomadores do FDIC, para poder garantir aquilo que vem a ser prometido para os tomadores do FDIC. Quando você analisa o outro item, que é premiação, isso depende de um time forte. A premiação vai ser melhor quanto melhor for o seu time. E aí, novamente, está se confundindo causa com consequência. Porque o que garante o time forte se não vai ter um investimento prévio para se fazer esse time ser forte? Por último lugar, os direitos de transmissão, que nós sabemos que já estão comprometidos até 2024. E que também só poderia haver uma solução nesse sentido à medida que a pessoa entre lá, negocie com a Rede Globo ou com outro player importante de transmissão e consiga efetivamente garantias no sentido a partir de 2025 para que se pudesse organizar esse FDIC. Agora, vamos chegar à conclusão que as pessoas que entrarem são altamente competentes e que dê tudo certo. Ou seja, que esse primeiro desafio de se organizar o Vasco através desta ideia, que eu não vejo nem que seja um projeto, porque a princípio não se fala quem será esse investidor, né? Não está claro de quanto será, de quem será. Então, ainda que tivesse, dê tudo certo, nós temos um segundo desafio. Qual é o segundo desafio? Não estamos sozinhos no aquário. Porque todo esse estudo, ele é feito sem uma análise de mercado. Ou seja, as pessoas vêm para o Vasco e fazem uma ideia. Ok, vamos aumentar a receita, beleza. Aumenta a receita aí, tudo bem. E teus concorrentes, não vão aumentar, não? Ou a gente esqueceu que a gente está no mercado, que o mesmo exercício que nós estamos fazendo, os outros também estão fazendo. O que garante que se a nossa receita aumentar, a dos nossos concorrentes também não vai aumentar? Principalmente se todos estamos no mesmo modelo de negócio. Então, a única maneira da gente ter algum tipo de vantagem competitiva é a gente romper com esse modelo de negócio, trabalhar um modelo de negócio inovador, diferente, para que aí sim, através da inovação, você tenha a vantagem competitiva. É isso que o Vasco precisa, de um novo modelo de negócio. O Vasco precisa urgente de um novo modelo de negócio. Então, esse é o mercado. O Vasco não está sozinho no aquário, o Vasco não é um peixe sozinho no aquário. Existem vários outros peixes aí. Golfinho, tubarão, tem vários. O Vasco é um peixe entre vários outros peixes que estão no aquário. Os outros também estão buscando melhorar. Os outros também estão buscando crescer. Os outros também estão tentando aumentar suas receitas. Então não adianta a gente olhar só para nós. Principalmente num ambiente altamente competitivo como é o futebol, onde só um vence, só temos um campeão. E para a nossa história, para as nossas glórias, para aquilo que nós representamos, nós queremos voltar a ser campeão. Ou queremos aqui ficar felizes com o 6º lugar, ou 3º lugar, ou 12º lugar. Tenho certeza absoluta que todo e qualquer vascaíno almeja voltar a ser campeão. E campeão de grandes títulos, que nós já fomos, e quem já foi se acostuma, e quer de novo. Faz parte da vida. Um clube que nunca tenha sido campeão, o ápice dele, de repente, é ser campeão de alguma coisa, né, importante. Por exemplo, temos a Ponte Preta aí, né, que nunca ganhou um título, e que pode vir um dia ganhar um título, vai ser uma grande festa. Mas para o vascaíno, que já foi campeão sul-americano, que já foi campeão brasileiro várias vezes, que já foi campeão da Copa do Brasil, nós queremos continuar. Nós queremos mais. E é isso que é esse mercado onde nós estamos. Olha, existem outros. Nós não podemos olhar só para nós, só para uma evolução, sem entender que estamos num ambiente concorrencial, num ambiente extremamente competitivo. Para irmos aos 400 milhões em 2023 projetado,
pela dissidência do atual presidente e pelo presidente atual, para que nós possamos ir até esse número, tomando em conta a nossa receita publicada no balanço oficial do clube, do primeiro semestre de 2020, nós teríamos que crescer, fazendo uma projeção do que tivemos em 6 meses e multiplicando por 2, que é uma projeção de receita para 2020. E compararmos com os 400 milhões que se quer atingir, nós teríamos que crescer em receita, teríamos que ter um aumento de receita de 128%. Ok? E aí iríamos lá àquele 6º lugar, por exemplo. Mas veja bem, enquanto nós precisamos, para chegar a 400 milhões, crescer 128%, o Santos só precisa, para chegar a 400 milhões, crescer 0,05% em receita. O São Paulo só 0,5%. O Atlético Paranaense, 2,5%. O Atlético Mineiro, 13%. O Cruzeiro, 38%. E o Fluminense, 51%. E, ora, se estamos todos no mesmo modelo de negócio, por que eles não cresceriam muito menos do que nós estamos nos dispondo a crescer? É uma questão de pura e simples análise de mercado. E isso nos colocaria onde em 2023, com os 400 milhões? 12º lugar. Olha lá. Isso aqui, olha só que coisa interessante. Vejam bem, eu ainda fui bonzinho nessa análise. Fui muito bonzinho. Muito bonzinho mesmo. Por quê? Porque nós consideramos nesse cálculo os nossos concorrentes crescendo metade do que nós estamos crescendo. Ou seja, nós pegamos o crescimento do Vasco em 100% e colocamos eles crescendo 50%. Se eles crescerem metade do que a gente cresceu em receita, isso já nos devolve ao 12º lugar. Mas supondo que nós estamos com o mesmo modelo de negócio, todos estão no mesmo, fazendo negócio mais ou menos da mesma forma, à exceção de um ou outro, mas a grande maioria dos clubes de futebol brasileiro ainda estão mais ou menos no mesmo modelo de negócio. Um ou outro começa a enxergar o que o Somamos está enxergando e propondo, que nós vamos mostrar nas apresentações posteriores. Mas, se todos crescerem igual, olha para nós onde vamos. 14º lugar em 2023. Então, vascaínos e vascaínas, é esse o Vasco que vocês querem? Porque é esse Vasco que está sendo proposto, sem tirar nem pôr. Esse é o Vasco que está sendo proposto por todos os outros candidatos. Isso poderá nos levar a ser a 14ª força do futebol brasileiro. É isso. É esse Vasco que está sendo proposto. E a partir daí, a gente faz a virada de chave e propõe um Vasco diferente. Um novo Vasco. Um Vasco que terá um outro modelo de negócio, o Vasco do Somamos. Como é que será esse Vasco do Somamos? Um Vasco no qual a gente proporá um crescimento sustentável para termos uma equipe competitiva de futebol, ou seja, um time de futebol forte imediatamente, não dá para esperar 2023, 2024 ou 2000 qualquer coisa, é 2021. Ter um clube pacificado, isso é extremamente estratégico. Extremamente estratégico. Vejo aí uma preocupação enorme de vários vascaínos. Está se juntando com não sei quem, se unindo com não sei quem. A porta está aberta para todos os vascaínos. Nós temos um enorme desafio pela frente, que é propor um novo modelo de negócio para o Vasco. Perder tempo e energia em grupos de WhatsApp e redes sociais debatendo sobre quem vai apoiar ou quem não vai é uma tremenda perda de tempo. Perda de tempo. O Vasco tem pressa. Nós temos uma gestão profissional sendo proposta, né? Nós temos uma equipe de executivos que inclui executivos de alto gabarito no meio corporativo vindo para o Vasco para trabalhar no Vasco.
Não é para ficar fazendo parte de conselho consultivo, não. É para trabalhar no Vasco. Entre esses executivos, um que foi diretor da Rede Globo por 20 anos, que foi diretor do canal Disney, para organizar a Vasco TV. Outro executivo especializado em recuperação financeira de grandes empresas, atualmente diretor da Editora Abril, do Grupo Abril. Grandes executivos. Outro que foi um dos maiores economistas do país, que ajudou o Corinthians, saindo da segunda divisão, a ser campeão do mundo. Então são esses executivos que nós estamos trazendo, são esses que vão trabalhar. Os voluntários que vão ali ajudar também serão escolhidos por critério técnico. Agora, quem vai votar, quem vai apoiar, cada um vota em quem quiser, isso é uma democracia. Quem sou eu para dizer não vote em mim? Eu estou em campanha. Eu quero mais é que todos os vascaínos votem em mim. Todos que possam votar, que votem. Não em mim, na verdade, mas no projeto Somamos, que é um projeto que vem trazer para o Vasco um novo modelo de negócio. Legal? Então, o que o Vasco do Somamos propõe? Um crescimento sustentável, porque não adianta crescer sem você fazer com que os indicadores sejam recorrentes. Não adianta a gente ter uma receita extraordinária da venda de um jogador num ano e estar com problemas 2, 3 anos depois. Nós precisamos de receitas recorrentes. Nós precisamos de estabilidade na nossa captação. E o Somamos mostrará a vocês como vai fazer isso. Nós precisamos de uma equipe competitiva para resgatar a nossa autoestima, resgatar o tesão de todos os vascaínos, resgatar a vontade de vencer, a competitividade, porque isso aí vai motivar a todos a colaborar ainda mais, porque se o torcedor já colabora do jeito que é, imagine vendo que alguém está realmente fazendo o que tem que ser feito, fazendo o dever de casa, trabalhando de uma maneira responsável e ainda por cima com um time que disputa todos os títulos, é claro que o torcedor vai chegar junto. E teremos um Vasco pacificado, sem essa turbulência política que só faz perder tempo e energia, um Vasco com novos parceiros e dinheiro novo. Esse é o Vasco do Somamos e nós vamos passar a mostrar a partir de agora como, nesse início, vamos só colocar o doce na boca de todos e a partir da apresentação seguinte em diante, nós vamos efetivamente esmiuçar qual é esse modelo de negócio que nós estamos propondo, que certamente, eu não tenho nenhuma dúvida, vai restaurar o poderio do Vasco da Gama como protagonista do nosso futebol. Muito bem, eu sempre faço questão de mostrar que o projeto Somamos, ele foi construído em cima de muita conversa com o mercado, mas também em cima de um aprofundamento de muito estudo. E, vira e mexe, eu mostro para vocês aqui qual é a bibliografia do Somamos, qual é a literatura que nós estamos usando para cada parte do Somamos. E aqui, quem a gente usa para colocar qual é a metodologia de modelo de negócio que a gente vai implementar, é uma inspiração nessa obra de Ferran Soriano, que foi o manager do Barcelona, junto com o Francisco Lopes, na recuperação financeira do Barcelona. A gente tem mostrado aí que o Vasco está passando hoje, outros clubes do Brasil e do mundo também já passaram. Inclusive o Benfica, que já teve uma situação financeira muito complicada e se recuperou através de um novo modelo de negócio, e o Barcelona, que também, pasmem, em 2003 estava há muito tempo sem títulos, numa situação financeira terrível, e o Ferran Soriano, que depois foi para o Manchester City, foi a pessoa, junto com o Francisco Lopes, que deu sustentação técnica para a mudança de modelo de negócio que o Barcelona teve em 2003, e a partir daí o Barcelona passou a ser o que é hoje, tendo naquela gestão, a partir daquela gestão, vencido 3 vezes a Champions League, 3 vezes, e tido apontado o Ronaldinho Gaúcho, que foi uma grande contratação do Barcelona à época, como o melhor jogador do mundo, o que voltou a dar visibilidade no mercado para o Barcelona. Então, quem não conhece o livro, vale muito a pena
A bola não entra por acaso, estratégias inovadoras de gestão inspiradas no mundo do futebol. Veja que até a nossa linguagem de apresentação do Somamos, ela está em consonância, em harmonia com isso. Porque o que eu falei ali que a gente poderia fazer para que nós pudéssemos superar os nossos adversários? Ter uma gestão inovadora. Ter um modelo de negócio novo. Por quê? Porque quem faz o novo, quem inova, tem vantagem competitiva sempre. Porque você mostra ao mercado que você está operando de uma outra maneira e o mercado vem com você se aquilo realmente for vantajoso para o mercado. Se aquilo realmente for algo que possa fazer o mercado fluir na associação, né, de outras corporações com a nossa marca. Então, essa é uma obra extremamente recomendável. Quem não conhece, leia, vale muito a pena. É um dos livros que inspira o Somamos. O Barcelona, em 2003, ele teve o mesmo desafio e o mesmo debate programático que nós estamos tendo no Vasco hoje. E eu, por ser uma pessoa oriunda do meio internacional, minha vida toda é ligada a essa questão internacional, tenha sido na faculdade, porque as pós que eu fiz eram de Direito Internacional, eu fui professor de Direito Internacional, eu entrei no meio marítimo, sim, mas minha formação toda é internacional. E tive grandes professores, como o professor Celso Melo, como o professor Jacó Donig, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso. E com esses professores, a gente aprende a ter um olhar mais global, né? De entender de que outras coisas, que algumas coisas novas acontecem no mundo, primeiro em algum outro lugar e a gente traz. Várias coisas a gente traz depois que acontece em algum outro lugar. Então, veja, é importante a gente se inspirar nesse estudo comparado de outros clubes que já viveram situações semelhantes como a do Vasco e que tiveram uma experimentação sobre determinada metodologia de gestão que deveria ser implementada e o fizeram e tiveram sucesso. Então, nós não precisamos reinventar a roda. Nós precisamos olhar o que o mundo está fazendo, o que deu certo e o que não deu certo e trazer para cá de uma maneira adaptada aos tempos, evidentemente, adaptada à cultura, às tradições locais, mas, em termos de essência, é isso que se discutiu lá e que está se discutindo agora. Então, vejam só que a questão é muito semelhante com aquilo que nós estamos vivenciando no clube hoje. Evolução ou revolução? Após analisar com consciência a situação na qual o clube se encontrava, e está falando do Barcelona, consideramos e estudamos duas alternativas estratégicas conceituais. Então, a primeira alternativa, olha só, Jackson, que coisa interessante, um programa prudente e moderado de evolução, que seria a primeira alternativa do que eles iam fazer para tentar dar jeito no Barcelona naquela situação. O que a gente está chamando aqui de programa de austeridade, mais ou menos. Porque isso não significa dizer que a outra alternativa não vai ter uma austeridade, né? Mas, né, nós acabamos aqui no nosso debate diário sobre Vasco discutindo desta maneira. Então, o que a gente está chamando aqui de programa de austeridade. Então, eles estão chamando de evolução. Então, um programa prudente, veja se não é a mesma coisa, um programa prudente e moderado de evolução. Uma redução imediata das despesas para passarmos alguns anos de austeridade. Olha isso. Se vocês já não escutaram isso em algum lugar. De travessia do deserto. Um tempo no qual não se poderia investir nem no time, nem em praticamente nada, para recuperar um pouco a economia antes de voltar a crescer. Não é esse o Vasco que querem? Não é esse o Vasco que está sendo proposto? Não é exatamente isso? E aí a segunda alternativa, que eles chamam de revolução, eu prefiro chamar de disrupção. Um esforço combinado de redução de gastos, que isso tem que existir, de gastos supérfluos, isso tem que existir em qualquer lugar. Na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa, no seu clube, né? Então, uma revolução, um esforço combinado de redução de gastos supérfluos, reestruturação da dívida e investimento imediato no time. Olha aqui, quem está falando isso é o cara que fez o Barcelona sair do buraco para ir para a prosperidade.
investimento imediato no time. Quem está falando isso aí é o Ferran Soriano, que transformou o Barcelona. Não é o Levin, não, que chamam de lunático. Então, lunático é também o Ferran Soriano. Lunático é também quem fez o Barcelona ser o que é. Imediato no time. Construir um time atraente, competitivo, que levasse o Barcelona de volta à primeira linha e que gerasse a renda que autofinanciasse o investimento realizado. Já ouviram isso aí também? De quem? Então, vascaínos, escolham. A opção escolhida foi a segunda. No entanto, se optássemos pela prudência, ou seja, por adiar o investimento esportivo, até termos um clube saneado economicamente, correríamos o risco de perder um tempo precioso em relação aos nossos rivais. Vejam como ele teve a percepção do aquário que eu mostrei para vocês, de que o Barcelona não estava sozinho no aquário. Olha como isso tudo que nós estamos falando encaixa exatamente nessa proposta. Que havia, então, recapitulando, correríamos o risco de perder um tempo precioso em relação aos nossos rivais, que haviam alcançado um ritmo de crescimento endemoniado. Estamos vivendo isso aqui, não? Não é exatamente isso que a gente está vivendo? Nessas condições, dificilmente poderíamos lutar pelos títulos. E, como consequência, não teríamos recuperado o prestígio perdido nas últimas temporadas. Nem teria acontecido o crescimento social necessário, que sempre foi a força do Barça. E qual é a nossa grande força? Em 2003, que foi quando isso foi decidido no Barcelona, o risco estratégico era ficarmos no nível de um clube médio. Veja, isso não é exatamente isso que está acontecendo com o Vasco. Como o Valência ou o Atlético de Madrid. Por isso, pessoal, que eu digo, olhem para isso e vai dar Vasco. Vamos juntos. Inovação não é apenas transformar o novo, não é apenas pensar o novo, é transformar o tecnicamente novo em economicamente produtivo. Levenciano pensa o novo, pensa um novo modelo para o Vasco, pensa um novo negócio, mas tem experiência, atitude e comportamento e compromisso para transformar esta ideia numa realidade. Vote em Levenciano para presidente do Vasco e vamos transformar o novo numa realidade. O que o vascaíno precisa entender é que não estamos sozinhos nesse universo, certo? Existem outros que estão concorrendo com a gente e as ameaças elas estão espalhadas por aí. O que o Leve está fazendo é justamente mapear tudo isso, se embasar para entregar algo que seja muito construtivo para o vascaíno. E essa é a melhor maneira que o Leve encontrou para a gente chegar até a vitória. A predestinação dele é uma coisa que me inspira nele até como profissional e que me representa como vascaíno. E eu acho que é isso que o vascaíno também, todos os vascaínos e os sócios precisam olhar. É ter esse olhar crítico e também entender que ele está aqui para ajudar todos nós e que, com certeza, vai fazer que dê Vasco até lá. Hoje vimos nessa apresentação do projeto Somamos, um projeto realmente profissional, não montado há 1 mês, 2 meses de uma eleição, mas montado há mais de 2 anos de pesquisas e de viagens do candidato Levenciano. Esse candidato demonstrou nessa apresentação de hoje uma garra inesquecível para o vascaíno, porque vai dar Vasco sempre que ele estiver à frente. Ele tem a garra, ele tem a vontade de transformar o Vasco novamente num gigante da nossa nação. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é o primeiro presidente a apresentar um projeto concreto para resolver todos os problemas do Vasco. Então, Levenciano é, sem dúvida nenhuma, a opção número 1. Aquele sócio que realmente quer ver o Vasco grande, quer ver o Vasco gigante, aquele clube que realmente nós tínhamos o prazer de assistir os jogos, é no Leve que a gente tem que votar. Então, vai dar Vasco e Levenciano é o presidente. Eu faço parte do grupo Arquiba Vasco. Nosso grupo, ele é meio homogêneo, tem pessoas de todas as torcidas organizadas do Vasco
e nós acreditamos no projeto do Levem, porque ele é um projeto profissional. Eu creio que desde que eu sou sócio, eu nunca vi uma pessoa apresentando um projeto tão profissional, tão sério, tão coeso. Então, todos nós que somos raízes da arquibancada estamos muito empolgados com esse novo projeto e com certeza vai dar Vasco. Gente, adorei a apresentação de hoje, sabe? Com certeza ele é o melhor candidato, é o que está mais preparado para ajudar o nosso Vasco. Vai dar Vasco! Desde que conheci o Levem, há 1 ano e 4 meses atrás, a empatia foi grande. E na época também eu estava fazendo um curso de gestão pela Universidade de Futebol e verifiquei nas palavras dele o que ele apresentou hoje aqui, a análise SWOT. Então, para qualquer projeto que se queira, qualquer planejamento que se deseje, é necessário ter essa análise SWOT. Ele colocou exatamente tudo que gostaríamos, nós torcedores do Vasco, gostaríamos de ver essa análise sendo realizada e tudo isso sendo produzido. Então, a outra coisa que eu gostaria de mencionar nessa reunião de hoje, nessa apresentação, é a questão a bola não entra por acaso. Aquela opção 2, que é de revolucionar, aquela questão de você quebrar paradigmas e sair e pensar fora da caixa, é essencial e o Vasco está precisando disso. Então, Levem 2020, vai dar Vasco.